O meu conhecimento é útil em outros lugares. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do canal da Zest Plan Academy. E hoje a gente vai falar sobre uma jornada que a gente vem vendo muito aí em todas as redes sociais. A jornada do conselheiro ou da conselheira de empresas. E eu estou aqui hoje de formação, uma médica e atuação que passou por toda uma jornada, e ela vai contar cada pedacinho para a gente de quais foram os maiores desafios dessa transição de carreira, né? De médica a executiva a conselheira. Então, Mônica, seja muito bem-vinda e vamos direto ao ponto. Qual foi o maior, Nena, o maior aprendizado que você teve nessa jornada de transição e que doeu, mas fez valer o aprendizado? Eu chamo de bater o dedinho na quina mais forte, mas valeu o aprendizado. Seja bem-vinda. Obrigada, Manu. É ótimo poder estar aqui conversando com você e contando a minha história. Olha, você foi direto ao ponto, né? Assim, o que doeu mais? O que doeu mais, e aí eu fiz algumas transições de carreira, depois a gente vai falar delas, mas assim, o que doeu mais foi essa percepção assim, olha, o meu conhecimento é útil em outros lugares. Às vezes a gente está num determinado lugar, a gente tem que se mover daquele lugar para outro e a gente fica com medo. Fala assim, olha, eu conheço tanto disso aqui, agora eu vou para outro lugar. Depois que eu descobri que o meu aprendizado ele é útil nesses outros lugares e que o meu conhecimento é útil, ficou muito mais fácil. Tá? Então, essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei aí nas transições de carreira que eu passei. Que legal. Então, você está me dizendo que você percebeu, né, ao longo do acúmulo de toda aquela bagagem que você podia compartilhar mais, né? Podia contar mais para as empresas. E é interessante isso, que na minha carreira, nessa transição que eu fiz recentemente, eu também cheguei nesse ponto. Eu falei assim, poxa, eu estou implantando sistemas de gestão, modelos de remuneração, programas de excelência há tantos anos, e agora acho que chegou a hora de eu compartilhar com mais empresas, né? E aí a hora que a gente opta ou escolhe, né? Eu chamo de grandes escolhas, de seguir essa jornada e de seguir essa forma de trabalhar. Legal. E aí, me conta uma coisa, Mônica. Quando você decidiu fazer essa transição, né, no primeiro passo, quais foram ali as maiores barreiras que você enfrentou, ou uma que te chamou mais atenção, que teve um cenário específico que você possa compartilhar aqui com a gente? Manu, a primeira delas que eu gostaria de ressaltar é o que você falou, né? Eu sou médica, eu estou formada há mais de 30 anos, então a primeira barreira que eu enfrentei foi contrariar a expectativa das pessoas do que um médico deve ser, né? Eu fiz residência em clínica médica, eu sei que você também tem uma experiência grande na área de saúde, então as pessoas esperam que a gente continue atendendo pacientes, continue com o consultório aberto. E mais ou menos com 7 anos de formada, quando eu terminei meu doutorado, eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão de sair da prática clínica e me dedicar para a área de gestão, que era o que eu gostava de fazer. Naquela época, né, uns 25 anos atrás, isso era muito raro. Hoje em dia, a gente vê várias pessoas, vários profissionais fazendo esse caminho. Mas na minha época, eu falo assim, da minha turma, minha turma tinha 160 colegas, né, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, eu fui a única pessoa que naquele momento tomou essa decisão. Né? Então, isso gerou dúvida, né? Gerou dúvida, gente, será que eu estou fazendo o caminho certo? Será que eu não consigo conciliar as duas coisas? E aí eu entro num ponto que para nós é muito importante, que é a questão do papel da mulher também. Né? A gente vê que, às vezes, profissionais do sexo masculino conseguem manter essa dupla ação, ele consegue continuar atuando como médico, seja clínico ou cirurgião, e ter uma carreira na área de gestão, mas a gente tem outros desafios, né? Outras questões. Então, foi uma decisão difícil naquele momento, mas hoje, quando eu olho para trás, eu fico muito satisfeita de ter conseguido tomar essa decisão. Então, esse foi o primeiro degrauzinho aí que eu tive que percorrer.
Legal. E legal não, né? Desafiador, vamos mudar o adjetivo. E, Mônica, eu imagino, né, que os colegas de trabalho tenham ficado com essa percepção, essa que você está dividindo, né? E em relação, assim, expectativas, talvez, de família, também houve esses pontos? Não, com certeza, Manu, assim, meus pais, né, não, assim, meus pais não são médicos, minha mãe é psicóloga, meu pai é engenheiro, mas, enfim, eu acho que eles também tiveram um estranhamento, mas, assim, do ponto de vista familiar, eu tive muito apoio, tá? Então, assim, eles em nenhum momento, sabe aquela coisa, disseram que eu não deveria, ou que eu não poderia, enfim, então a gente percebe que teve o estranhamento, mas que teve o apoio também. E acho que isso vale também para os meus colegas. Apesar de que era uma decisão diferente naquele momento, eu tive o apoio deles, que eu continuei encontrando com eles em várias ocasiões profissionais, certo? Talvez em dois, não vou dizer dois lados diferentes, mas com objetivos ali que se convergiam, né, e que trazia toda essa riqueza, né, a visão executiva, né, mais a visão prática, né, da medicina. Eu vivenciei aí tanto a implantação de conselhos, né, no ramo da saúde em hospitais, como também em educação médica, né, em faculdades. Então, a presença do médico nesses conselhos, elas foram essenciais para que a gente tivesse essa proximidade com o negócio ou com o core do negócio, né, para poder fazer dar certo. Em várias, eu me lembro de alguns cenários de discussões onde a gente, claro, tinha o olhar da gestão e aí tinha o olhar da prática médica, e aquilo era sempre muito rico. E aí eu já vou entrar no ponto sobre a diversidade em conselhos, né? A gente tem uma iniciativa no CMJ, eu conheci a Mônica, pessoal, no CMJ, e a gente tem a iniciativa de conselheiras, de sermos conselheiras de impacto, onde a gente está reforçando essa bandeira, eu nem vou falar levantando essa bandeira, né, mas reforçando essa bandeira, porque a gente sabe que no cenário hoje existem desafios, né, não só para mulheres no conselho, mas também de todas as formas de diversidade no conselho, mas é sempre desafiador, não só para mulheres no conselho, mas em cadeiras executivas, né, onde a gente vai subir na pirâmide, ela vai ficando ali mais desafiadoras, né, por uma série de razões culturais, históricas, que nem cabe a gente também aprofundar, mas a gente sabe desses desafios. E conta para a gente um pouquinho da sua jornada, né? Vivenciou, então, a medicina, conta um pouquinho da sua jornada sobre você, quem é a Mônica na vida pessoal também, para as pessoas se conectarem aqui com a gente. Bom, vamos lá então, Manu. Eu me formei, então, em 93, fui fazer residência em clínica médica, já emendei numa residência, numa especialização em saúde pública, que eu já gostava dessa área, e aí eu comecei a fazer o mestrado, né? E nessa época eu ainda atuava em hospital, e aí eu resolvi, depois de terminado o mestrado, eu fui fazer um doutorado fora. Me mudei temporariamente para o Rio de Janeiro e fui fazer meu doutorado na Fundação Oswaldo Cruz. E quando eu voltei, Manu, foi quando eu tomei essa decisão, né, de não voltar a atuar na prática clínica. Eu tinha me desvinculado dos meus compromissos, então eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de formado e tomei essa decisão, foi esse primeiro momento. E eu já era gestora, né, eu comecei a ser gestora com 25 anos no serviço público. Então, quando eu voltei do doutorado, eu voltei para o serviço público, e passado um tempinho surgiu uma outra encruzilhada, que eu acho que são momentos importantes na vida da gente. Eu tinha acabado de defender o doutorado, eu tinha passado num concurso para pesquisadora, e ao mesmo tempo eu recebi um convite para trabalhar na iniciativa privada fazendo o que eu fazia, que era gestão em saúde. E na época eu fiquei com muito dilema, aí eu avaliei bem as condições, a gente sabe, eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado no setor público, mas a gente sabe das dificuldades todas da gestão pública, ainda mais na área de saúde. Então, eu avaliei aquela experiência como né, a oportunidade como positiva e fui, né, abri mão do concurso lá, que era uma vaga para uma pesquisadora, enfim. E também, olhando para trás, eu vejo que eu tomei, né, a decisão certa. Daí, nessa época, eu já estava casada,
aí eu tive a minha primeira filha, e aí eu continuei, né, por vários anos, aí vamos dizer uns 15 anos como executiva, e aquela vida pesada de executiva que a gente conhece, né, Manu? Sem tempo para a família, a gente brinca na área de saúde o terceiro turno, né? Então, trabalhava de manhã à tarde, tinha compromisso à noite, e passei por mais de uma empresa, e chegou um momento, tem mais ou menos foi um pouco antes da pandemia, né? Talvez uns 7 anos, que eu tomei outro movimento na minha vida, que foi, né, deixar as posições executivas e começar a trabalhar nesse outro caminho, que a gente vai falar um pouco aqui. Então, eu comecei a trabalhar como consultora, né, o consultor, eu entendo como um passo importante, Manu, para a gente ser conselheira, tá? Porque quando a gente trabalha com consultoria, você está levando aquele seu conhecimento para um grupo de pessoas ou uma empresa que precisa de apoio naquela jornada. Aí eu comecei a dar aula, eu assumi depois a coordenação de um curso de pós-graduação, e eu já tinha tido algumas experiências com conselhos, porque no ramo, né, de cooperativas, no meu caso, cooperativas da área de saúde, a gente está, às vezes, ali numa posição de conselheira fiscal e tal. Então, eu diria assim, foi chegando naturalmente, né, para mim, essa oportunidade de ser conselheira. E hoje eu sou conselheira, né, da ONA, da Organização Nacional de Acreditação, que é uma instituição super importante aí no nosso cenário, né, da jornada pela qualidade, né, no atendimento ao serviço de saúde, que é um propósito que me mobiliza muito, mas eu diria assim, que foi uma jornada construída, né, tiveram várias etapas, assim, de momento de tomada de decisão, de momento de dúvida, mas eu diria assim, é uma jornada que eu estou muito satisfeita com ela até aqui, e aí essa oportunidade da formação do CMJ, né, onde nós nos conhecemos, foi muito importante, porque eu comentava com você antes, né, eu já fiz um MBA executivo padrão também, mas essa formação atual está me ajudando muito a organizar a forma como eu vou contribuir com os nossos aconselhados, por assim dizer, né. Tenho 2 filhas, Manu, uma de 21, que faz engenharia elétrica, né, está muito bem, muito bacana, e uma de 14, que ainda está no ensino fundamental. E é isso, sou mineira, moro em Belo Horizonte, gosto muito de passear, de aprender coisas novas, assim, uma coisa que me move muito é essa coisa do long learning, que a gente falava muito disso, mas que hoje é cada vez mais imprescindível, né, a gente tem que aprender todo dia, né. Isso é muito legal, né? E o lifelong learning hoje é tão possível, né? Olha só, esse canal, né? O YouTube. Então, gente, quem quiser acompanhar mais conteúdo e aprendizado, se inscreva no canal, ative o sininho, comentem o que vocês querem saber mais. Isso nos ajuda a trazer conteúdo que vocês estão interessados da gestão. Mas eu gosto de refletir o quanto hoje é possível a gente aprender, né? E ter essa continuidade do aprendizado na vida da gente. Óbvio que a gente tem diferentes níveis de conteúdo disponíveis no digital, seja eles, né, nas opções não pagas, seja nas opções pagas, né, e o híbrido também. Eu vi esse final de semana, estava tendo um evento que na área de gestão e que tinha a opção híbrida, porque a gente mora num país de dimensões continentais, nem sempre dá para vir para grandes eventos, né, na região sudeste, e a gente quer levar conhecimento para todo mundo, e aí a possibilidade do digital, né, nos permite isso, né, Mônica? Por exemplo, ter o podcast online, com pessoas online, é uma possibilidade também para isso, de ouvir pessoas sem a gente ter que fazer um deslocamento, né, e etc. Sem contar outros impactos, né, sustentabilidade, financeiramente falando. Então, gente, que legal. Eu sou uma viciada em aprendizado, em estudos. Bom, quem me segue sabe muito aí que eu fui também estudando para todas as caixinhas que eu queria, isso é muito bacana. Bom, então, a gente conheceu um pouquinho sobre a Mônica, sobre a vida pessoal dela, sobre como que ela gosta aí de tocar a vida, a gente viu que ela gosta muito de trabalhar, né? A ONA é uma instituição super renomada, eu tive o prazer de conhecer os mecanismos aplicados pela ONA há
Vai, 17 anos atrás. Eu trabalhava lá com o doutor Ricardo Guimarães, no Hospital de Olhos. Inclusive, doutor Ricardo, vou te fazer um arroba aqui para você seguir o nosso canal. Querido, aprendi muito com eles lá. E depois eu tive a oportunidade de aplicar a norma e ser a gestora disso em outras instituições. Muito bom. E eles são diferenciados nos requisitos de governança e que dá muito embasamento para a estrutura de um conselho, né? Então, eles têm todas as camadas de gestão e que convergem muito para a gente ter uma estrutura para ter conselhos e eles poderem, né, contribuir com a gestão. Mas, Mônica, a gente falou, então, onde que foram as barreiras, onde foram os desafios. Vamos falar agora o que foi o grande código da virada? O que para você foi, assim, extraordinário, que mudou mesmo a página desse aprendizado que você vivenciou na sua jornada? Manu, ótima pergunta, assim. Gente, e a chave da virada é uma coisa, para mim, né, que pode parecer óbvia, mas é assim, é acreditar naquilo que eu estou fazendo, tá? A gente não pode estar, gente, em nenhum lugar, seja empresa, seja negócio próprio, que a gente não acredite. Então, assim, quando a gente chega, por exemplo, num conselho, às vezes a gente vai ter que falar alguma coisa que não é aquilo que a pessoa do outro lado está esperando. Mas a gente precisa, às vezes, colocar aquele dedinho na ferida, a gente precisa chamar atenção para aquilo que às vezes está sendo negligenciado. Então, para mim, o grande código de virada foi assim, Mônica, leve as suas percepções, obviamente que no momento adequado, da forma adequada, às vezes tem hora que não dá para falar, mas assim, como é que eu vou dizer assim, esse compromisso comigo mesma, no sentido das coisas que eu aprendi, das coisas que eu sou capaz de colaborar, de contribuir, então essa, vamos dizer assim, honestidade comigo mesma e com quem está na minha frente. Eu acho que é isso que faz a grande virada, tá? O pessoal às vezes gosta muito de falar, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, por exemplo, um determinado cargo, vamos supor assim, vamos dizer de conselheira, que nós estamos falando aqui. Então, olha, claro, eu vou estudar o que aquela empresa faz, eu vou ver em que momento que ela está, se ela está no momento de desafio, está no momento de grande crescimento, mas eu tenho que sentir a conexão com aquilo, quer dizer, tem que ser um negócio com o qual eu me identifique, as pessoas têm que ser pessoas com as quais a gente se identifica, tá certo? Não dá para você construir esse caminho, essa jornada, se você não acredita naquilo que está sendo feito. Então, assim, não adianta, olha, muitas vezes a gente não vai se adaptar com o perfil da empresa A ou da empresa B, ou do negócio A ou do negócio B, a gente tem que achar esse nosso lugar. Então, para mim, esse é o grande segredo da gente construir uma carreira e ser uma conselheira de impacto, né, que é o nome aí do nosso grupo. Muito bom. Acho que agora você já até estava aqui refletindo e pensando, né, como ser e como chegar, né, nesse patamar de ser uma conselheira de impacto que você acabou trazendo, né, acreditar naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou contribuindo, né, naquilo que eu estou trazendo de experiência para aquela empresa. Muito bom. E se a gente pudesse fechar com uma dica de ouro para as conselheiras de impacto, para toda mulher que almeja passar por essa transição de carreira, qual seria essa dica de ouro que você traria para a gente? A dica de ouro vão ser mais de uma, mas primeira coisa, gente, acredite em você, tá? Acredite em você, nas suas competências, naquilo que você é boa, naquilo que você gosta de fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, invista em você mesma, tá? E investir significa investir em conhecimento, né? A gente nem mencionou a questão da IA, né, da inteligência artificial, mas tudo que a gente está fazendo hoje, Manu, vai ser impactado ou está sendo impactado pela IA. Então, nós precisamos, por exemplo, esse é um tema que todo mundo, todas nós, mulheres interessadas em serem conselheiras, temos que aprender. Tem que investir nas questões pessoais também, né? A gente sabe que a aparência é uma coisa que conta muito, é a primeira impressão que a gente causa nas pessoas, né? E eu, como médica, não posso deixar de falar, gente, da gente investir no nosso próprio bem-estar. Quer dizer, eu não vou ser uma boa profissional, uma boa conselheira, se eu não cuido de mim, seja do ponto de vista de alimentação, prática de exercício físico, saúde mental. Então, cuidar da gente, né? Então, investir e cuidar
e fazer aquilo que a gente acredita, tá certo? Assim, quando eu dou aula, Manu, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Boa parte deles é médico, e médico a gente sabe, tem muita oportunidade de trabalho. Eu falo, gente, não fiquem num lugar que você não está satisfeito, que estão te pedindo para fazer alguma coisa que você não acha legal. Então, é um pouco isso, a gente cuidar da gente nesse sentido amplo, e não mirar, assim, olha, gente, não é um fim em si ser conselheira, né? Eu quero me tornar uma pessoa que eu seja útil, seja importante para as pessoas, que eu some, né? Que eu agregue. Então, eu acho que é essa jornada que é muito rica, né? E hoje é uma coisa importante, não é chegar, né, Manuela? É como a gente vai chegar e construir esse caminho, não é só chegar lá, né? A jornada da conselheira de impacto, né, Mônica? Isso. Isso é tão importante, né? Recapitulando, né? Acreditar na gente, investir na gente, né? Cuidar do bem-estar. E hoje a gente parece que, por ter se tornado uma legislação, o tema de saúde mental ele tem sido bastante divulgado, né? Vamos dizer assim. Mas se a gente para de fato para refletir na essência disso tudo, é muito essencial no mundo de hoje. Recentemente, um amigo, um colega nosso aqui, teve aqui no podcast, ele falou sobre infoxicação, que a gente está sufocado, intoxicado por informações. Então, uma palavra já sendo... não é uma palavra existente, mas já é nessa transformação de tudo e do momento que a gente está vivendo, né? Então, esse bem-estar, né, cuidar do corpo, da mente, eu acho que ele faz toda a diferença nessa jornada. Então, são dicas de ouro, gente, para vocês que estão nos acompanhando, principalmente mulheres que querem trilhar aí uma jornada na área da gestão, consultoria, conselheiras, né? E para a área da saúde, vocês médicos têm um papel extremamente importante nos conselhos na área da saúde. Hoje eu vi uma notícia do SESI que eles estão com uma iniciativa para o mercado de saúde. Então, a gente vê que na gestão existem essas oportunidades, e aí é como a gente vai estar preparada para chegar lá, né? Acho que você trouxe uma jornada aqui muito bem, de um jeito muito bom. Mônica, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. Pessoal, façam os comentários, tragam para a gente o que vocês querem saber mais, e se a doutora Mônica ainda precisar voltar aqui, ela está com o convite aberto, tá, Mônica? E muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente no canal. Combinado, Manu. Conte comigo aí para outras discussões. Pessoal, muito obrigada. Pessoal, obrigada. Até a próxima.